Olá, boa noite, amigos da TV 247. Começando aqui agora o programa Léo ao Quadrado. Leonardo Stopp estava em greve geral, mas se apresentou. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, Léo. Você fica num pânico danado como se alguma vez eu não tivesse aparecido, Léo. Eu sempre apareço. Mas Tudo precisa bem, ser uns no, 30 segundos, mas eu apareço. precisa ser no último minuto, Léo? Léo, hoje eu estava fazendo uma palestra na Universidade Federal de Itajubá, Léo, na Unifei. Ah, que legal, você estava em Itajubá? Eu estou em Itajubá, uma palestra simbólica para mim, sabe por quê? Eu expliquei como a engenharia brasileira é prejudicada por esse modelo. É uma coisa que eu sempre sonhei em fazer e eu tenho que agradecer aqui. Lógico, a todos os que me convidaram para essa oportunidade de falar com os engenheiros, mas tenho que agradecer principalmente o pessoal da organização, a Pamela que me achou, e o professor Zambroni também, são pessoas... Lógico, eu não vou conseguir lembrar de todos aqui, mas eu tenho que agradecer de coração que me deram essa oportunidade de falar com os colegas sobre como os colegas estão sendo prejudicados com essa destruição toda que está rolando. Filmou, Léo? Filmei, vou colocar no meu canal. Sério? Ah, põe na TV 247, vai, pô. Oi? Põe na TV 247, eu queria Vou muito. colocar no 47 também, eu falei antes de você falar. Ah, então tá bom, podemos transmitir sua palestra. Pode, claro, claro. Até porque eu faço muita questão. É claro que as pessoas mais resistentes elas não foram participar. Então, os alunos mais conservadores eles não foram participar, mas eles precisam ouvir, porque é muito importante que eles precisam entender que eles perdem. Não é uma questão de um partido político, de um candidato, não. É o engenheiro brasileiro perdendo com o que está acontecendo. Legal, Léo. Bom, Léo, é tanta notícia que a gente nem sabe do que falar, né? A gente iria falar sobre outros temas, Glenn, Intercept, Globo, Moro, mas eis que o Adélio Bispo foi inocentado. Foi inocentado da tal da facada. Facada que o ex-presidente Lula contestou na entrevista que concedeu ao Juca Kfouri e ao Trajano na TVT. Entrevista maravilhosa. E aí é o seguinte, o general Heleno ficou nervoso, bateu na mesa, deu murro, xingou o Lula, demonstrou assim um ódio realmente sanguíneo ao ex-presidente, falando que desejando prisão perpétua para o Lula. Mas eu queria começar pela absolvição do Adélio. Eu te pergunto, Léo, não terá sido assim uma espécie de crime perfeito, não? A tal da facada, o Bolsonaro sai do debate eleitoral, o Adélio vai lá para um esconderijo, fica lá, aparecem advogados misteriosos, né? Agora o Adélio é absolvido porque tem insanidade mental e o Bolsonaro é presidente da República. O que você acha que aconteceu, Léo? Eu acho que aconteceu muito pior para o Adélio do que a gente imagina. O Adélio está indo para um local onde ele vai ter, sem dúvidas, a capacidade mental dele destruída. Eu acho que o Adélio está sendo conduzido a uma espécie de extermínio, porque ele tem muita coisa para dizer. Veja bem, Léo, o que eu estou falando não é, digamos que, teoria da conspiração. O que eu estou falando faz parte de um documentário importantíssimo do cineasta Elvésio Raton, que é o Em Nome da Razão. Uma coisa que eles faziam para fins financeiros em sanatórios brasileiros era a utilização de medicamentos, eletrochoque e até a lobotomia para inutilizar as pessoas intelectualmente. Então, o que eu imagino que é o próximo passo agora? O Adélio é uma bomba, ele não pode morrer. Ele tem que ser taxado como doente mental. Dentro de uma clínica, ele vai sendo aos poucos conduzido a uma situação aí de extrema insanidade. Isso é uma coisa que eu imagino que eles vão fazer com ele agora, porque ele tem muita coisa para contar. O Adélio, ele é, sem dúvidas, a pedra no sapato do Bolsonaro. Então, agora, dentro de uma clínica, eles fazem com ele o que quiserem. Então, medicamentos para destruir a capacidade mental dele. De repente, se realmente voltam aí os eletrochoques, como querem os bolsonarianos, a gente pode ter tratamento de eletrochoque, tudo isso para destruir a informação que está dentro da cabeça dele. Então, o juiz não inocentou o Adélio. O juiz criou formas para que o Bolsonaro tenha condições de eliminar o Adélio que a sociedade quer ouvir. Essa é a opinião que eu tenho do caso. E volto a dizer, essa não é conspiratória. Essa é a denúncia do psicólogo e cineasta Elvésio Raton sobre a prática de utilização de medicamentos pesados, eletrochoque e lobotomia
nos sanatórios brasileiros, uma coisa que acontecia há tempos atrás, e essa prática era, por exemplo, morreu uma determinada pessoa, um filho não quer dividir a herança com o filho mais novo, leva para o sanatório, fala que é doido, lá o camarada fica. Quer ficar livre de determinada pessoa porque ela está lá na rua ocupando o espaço público, leva para o sanatório, lá a pessoa é destruída. Essa prática acabou, mas ela está sendo cogitada porque já falaram na volta do eletrochoque. Agora, levar uma pessoa para uma clínica dessa e manter a pessoa presa nessa clínica, olha, a finalidade dessas medidas administrativas, ela só é pertinente quando a pessoa apresenta risco para a sociedade, né? Vamos pensar, olha, o cara cometeu um crime, ele é inimputável porque ele é louco, é somente se a loucura dele apresentar risco para a sociedade. Será que o Adélio conseguiria chegar de novo perto do Bolsonaro? Então, não tem justificativa para ele ir para a clínica. Certo seria, já que ele é inimputável, vai para a casa dos familiares e lá ele vai ser tratado. Não, ele está sendo conduzido a uma clínica para ter sua memória destruída naquela clínica. Eu não tenho dúvidas disso. Se você conseguir me contar a história de uma agressão semelhante à do Adélio, que a pessoa foi condenada a ficar numa clínica por anos, aí tudo bem, eu concordo. Mas não, todos os casos semelhantes ao caso do Adélio, o agressor, ele depois de um certo tempo, ele sofre um tratamento e vai para casa e fica na casa da família tomando os medicamentos. Não dá para falar que o Adélio é louco e colocar o Adélio numa situação que não é mais praticada no Brasil, essa situação de isolamento. Se ele fosse um assassino em série, se ele fosse realmente um perigo para a sociedade, tudo bem, mas não é o caso. O cara teve esse acesso dele aí de vontade, entre aspas, de matar o presidente, que é um caso muito incomum. Qual que é o histórico anterior do Adélio para justificar essa internação? Não tem. A internação é conveniente, é silenciar o Adélio. Esse é o ponto de vista que eu tenho nesse momento. Léo, todo mundo concordando com você, dizendo que ele vai ser silenciado. A Sônia disse que ele vai ser lobotomizado, né? Ângela dizendo que você tem toda a razão. Muita gente aqui pedindo o like em relação a isso. Agora, essa questão do Adélio, Léo, ela tem que ser discutida também por um outro aspecto. O ex-presidente Lula, na entrevista, questionou a tal da facada. O que disse o Lula? Pô, agora que eu tô vendo, Léo, o microfone está aqui bem longe, eu tenho que trazer o microfone para perto. Não sei se o pessoal estava ouvindo direito. Eu sempre esqueço do microfone, Léo. O que o presidente Lula falou na entrevista? Que achou muito estranho uma facada em que os seguranças do Bolsonaro, em vez de proteger o esfaqueado, protegem o Adélio. Quando eu vi essa cena, eu falei, porra, os caras dialogam com o Adélio, depois protegem. O Bolsonaro vivia cercado por homens, só tem homem lá, fortão, né? Como é que se diria ali? Aquelas coisas de pitbull. E aí os seguranças, numa situação normal, né? Se o mito é agredido por um louco, o entorno do Bolsonaro agride o esfaqueador, mas não. O esfaqueador foi protegido pelos seguranças do Bolsonaro. Léo, explica aí de uma maneira cabal, né? Houve ou não houve a tal da facada? Antes, o Aliroque dizendo, aqui ó, o PT ou outro partido progressista deveria exigir um laudo diagnóstico confiável? Uma questão que ele coloca. Né? A Marisa diz, a cicatriz que o Bolsonaro apontou na TV não existia. Ele postou foto no Instagram fazendo a barba sem camisa após a primeira cirurgia e não tinha, né? Léo, e aí tem esse comentário também dizendo que não havia a cicatriz antes da tal da cirurgia da facada. Você defende a tese de que ele foi se tratar de um câncer, né? Mas enfim, diga, Léo. Ô, Léo, se me perguntarem 1 milhão de vezes se houve a facada, eu vou sempre responder por que ninguém filmou a facada no percurso até o início da cirurgia. Porque, olha, no dia que o Serra tomou uma bolinha de papel na cabeça, ele utilizou o evento de forma política. Foi uma coisa de outro mundo. Agora, o Bolsonaro, né, sensacionalista como a gente sabe que ele é, tomaria uma facada e não exploraria o fato político. Realmente tinha lá, né, depois apareceram filmagens mostrando o Adélio conversando com segurança, mostraram filmagens do segurança gritando, agora não, Adélio, mostraram filmagens do Adélio tentando 3 vezes dar as facadas, olha, tudo isso as câmeras pegaram, mas nenhuma câmera pegou o corte na barriga do Bolsonaro, nenhuma câmera pegou uma gota de sangue. Aí tem as teorias, que eu acho que é até engraçado escutar pessoas falando essas teorias de por que não saiu sangue, né? Até engraçado isso. Ah, não, por causa da pressão do diafragma. Não,
A pressão do diafragma, ela é uma no momento que você está respirando, e no momento que você está soltando o ar, a pressão é outra. Então, por mais que ele conseguisse segurar o sangramento aí por alguns segundos, esse sangramento não seria, obviamente, mantido até a chegada até o hospital. Então, a mim, nada convence de que houve a facada. A minha facada foi uma montagem. Esse é o ponto de vista que eu tenho. O Bolsonaro, um camarada que é extremamente medroso, pela primeira vez na vida ele saiu sem colete à prova de balas. Tudo muito estranho, né, Léo? Vamos cair na real. Só naquele dia, né? Só naquele dia ele tirou. Isso, só naquele dia o Carlos Bolsonaro foi para Juiz de Fora. O Adélio foi para o mesmo clube de tiro do Carlos Bolsonaro. Mas nada de tudo isso é coincidência. São muitas coincidências. Teoria da conspiração, né, Léo? É assim Teoria da conspiração. E a Luciana Zero tá lembrando. Os médicos sem luvas, né? Lá em Juiz de Fora ele foi atendido por médicos sem luvas. Essa eu não engulo. Não, então tem muita coisa estranha. Mas, Léo, essa suposta facada questionada pelo Lula, né? O que provocou no dia de hoje? O general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, fez um escândalo. Estava tendo um almoço lá do Bolsonaro, cheio de militar, ele começou a bater na mesa, dizendo que o Lula deveria pegar prisão perpétua e dizendo como é que alguém questiona a facada. Então o câncer dele foi mentira, o câncer da dona Dilma foi mentira, né? Ele foi nesse tom. E mostrou um certo desespero com a constatação de que o Lula é um preso político, o mundo inteiro já sabe disso, né? Com a constatação de que o processo contra o Lula tem que ser anulado e que o Moro e o Dallagnol serão culpados por forjar a acusação contra o Lula. Como é que você vê essa reação do general Heleno partindo para a ignorância, vamos dizer assim? É a reação do deu ruim, né, Léo? É a reação do deu ruim. Olha, a gente vê a mesma manifestação de ignorância, a gente está conseguindo perceber em todos aqueles que estão, de alguma forma ou de outra, ligados a isso. Essa questão da facada, as pessoas que a gente vê, as autoridades que se manifestam nesse momento, são as autoridades que, obviamente, estão ligadas a isso. E já imaginou o desespero dessas pessoas? Assim, ninguém sabe o que o Glenn tem, não, Léo. Olha só, o Glenn é uma incógnita. Ninguém sabe quais informações ele tem. Até agora, ele está liberando informações a respeito da Lava Jato. Quem garante que ele não tem informações a respeito da produção do evento facada? Então, hoje existe um desespero generalizado dentro do Brasil, porque, no primeiro momento, eles achavam que como que foi o evento do Glenn, né? Como que foi o Intercept. No primeiro momento, o Sérgio Moro e o Dallagnol imaginavam que conseguiriam passar os vazamentos como coisas absolutamente normais e necessárias ao processo. Aí vem uma crítica de toda a imprensa do mundo, uma crítica de juristas brasileiros e uma debandada de apoiadores. É muito simbólica a debandada, por exemplo, da Raquel Sherazade. Uma coisa que mostra que as pessoas estão percebendo que não dá mais para segurar o Moro. No segundo momento, o desespero total do Sérgio Moro, eles tentam emplacar uma nova teoria, e agora isolados, só com a Rede Globo, tentam emplacar a teoria de que foi um hacker. Né? O hacker invadiu o telefone do Sérgio Moro e mandou mensagens para o Dallagnol. Depois invadiu o telefone do Dallagnol, mandou mensagens para o Sérgio Moro. Esse hacker é tão esperto, mas tão esperto que ele fez isso durante anos. O Sérgio Moro, o Dallagnol e os demais procuradores são tão imbecis que eles não perceberam que tinha um hacker fazendo isso. Eles foram enganados durante todo esse tempo. A juíza Copia e Cola percebeu também que o bicho ia pegar para o lado dela. Obviamente, no meio das mensagens, tem o Sérgio Moro instruindo o julgamento e ela paga por isso. Obviamente, ela ainda vai responder no CNJ sem o prestígio do Sérgio Moro, ou seja, ela é a parte mais vulnerável. Ela não é herói nacional, ela é uma juíza de direito, vai responder no CNJ e vai levar ferro. Ela já fala também que foi invadida pelo hacker. Então tentam uma pesquisa para ver se está dando certo toda essa linha discurstiva. Não está dando certo. O Sérgio Moro caiu quase 20% em popularidade. Importante. A popularidade dele era 60%, caiu para praticamente 50%, isso é quase 12%. Que significa que no que ele tinha, ele perdeu quase 20%. E nessa brincadeira, o desespero é total, porque o Glenn está irredutível, existe uma expectativa de que ele tem costas largas, nós estamos falando do cara que não teve medo da CIA, e agora, obviamente, ele não vai ter medo das ameaçazinhas
do governo Bolsonaro. Então, aos poucos, o Bolsonaro está perdendo apoiadores e as pessoas que a gente vê nesse momento com desespero extremo, querendo a prisão do hacker, falando mal do Lula, são pessoas que, obviamente, estão com medo de terem sido grampeadas, terem tido suas conversas liberadas aí para o Glenn. Então, o que eu consigo ver no general é isso. Provavelmente, ele participou do evento Facada, participou da produção e está morrendo de medo do que vai acontecer se o Glenn souber disso, se o Glenn tiver acesso a essas informações. Tudo é medo do Glenn, né? Ninguém sabe o que o Glenn tem, Léo. Olha, se você fez coisa errada contra a Vera, você botou chifre na esposa, fique esperto, porque ninguém sabe o que o Glenn fez. É glenofobia, né? Existe uma glenofobia. O Evaldo está dizendo o seguinte, ó, um médico que se diz progressista, entrevistado pelo Conde, disse acreditar na facada. Aqui em casa, minha mulher imediatamente duvidou. Eu também tenho sérias dúvidas sobre essa tal dessa facada, né? Ninguém deu explicações convincentes, nem o hospital, nem os médicos de Juiz de Fora, nem o próprio Bolsonaro e nem a polícia que investigou o caso. A Marisa está dizendo, o chilique do general Heleno hoje pareceu mais desespero do que indignação. As ações mostram muito sobre as pessoas. E a Nívia está dizendo, o general Heleno, que foi afastado do comando do Haiti por Lula, está na fórum os motivos desse fato. Ele tem medo de que tudo possa vir à tona. E a Lúcia está mandando um superchat aqui também. A Gleisi soltou uma nota, Léo, presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, dizendo que o general Heleno revelou ódio extremo ao Lula e também tentou pressionar o Supremo. Por quê? O Supremo está prestes a soltar o Lula. O Gilmar Mendes, ontem, deu uma entrevista, disse que o Moro cometeu um crime e que a sentença do Lula terá que ser anulada em função do crime cometido pelo Moro. O julgamento está marcado para o dia 25 de junho, né? E aí eu pergunto a você, quando o general fala que tem que ter prisão perpétua para o Lula, que nem existe na Constituição brasileira, no Código Penal, etc. e tal, ele está tentando pressionar o Supremo Tribunal Federal? Ele está ameaçando fechar o Supremo? Sim, a gente percebe que tem uma tentativa de ameaça de endurecimento do regime. Começa com o afastamento do Santos Cruz, que era uma voz das Forças Armadas, mas uma voz mais coerente. Eu não estou falando que era um progressista, nem que era um de esquerda lá dentro, mas era uma pessoa que estava disposta a criticar coisas imbecis que aconteciam nesse governo. Esse posicionamento é, sem dúvidas, um teste de endurecimento do regime. É tentar ver como que as esferas de poder vão reagir a uma possível tentativa de endurecimento do regime. Porque, Léo, não há alternativa ao Bolsonaro e Sérgio Moro se não cair atirando. Qual alternativa eles têm? Não tem via legal para que eles consigam escapar do que está acontecendo. O Bolsonaro ainda está menos exposto que o Sérgio Moro. Mas o Bolsonaro está conectado ao Sérgio Moro. Se o Bolsonaro pede o afastamento do Sérgio, se o Bolsonaro despede o Sérgio Moro, exonera o Sérgio Moro, o que vai acontecer na prática? O Bolsonaro perde apoio da base que apoia ele mais o Sérgio Moro, porque essa base vai entender que o Bolsonaro cedeu ao comunismo, cedeu ao petismo. Então o Bolsonaro não pode tirar o Sérgio Moro. Nessa brincadeira de não tirar o Sérgio Moro, ele briga com muitas instituições, entre elas o Congresso Nacional. Então ele está numa situação dificílima. Por quê? Ele está conectado ao Sérgio Moro numa relação umbilical. O Sérgio Moro pode também sair do governo Bolsonaro expondo toda a farsa. Então existe um medo muito grande. O que vai acontecer com uma eventual exoneração do Sérgio Moro? Então a possibilidade do Bolsonaro exonerar o Sérgio Moro é pequena. O Sérgio Moro não vai pedir para sair. Nós estamos falando de um cara que hoje é ministro da Justiça e se ele sair, ele vai ser simplesmente uma pessoa comum investigada. O Sérgio Moro não vai perder a oportunidade de controlar a Polícia Federal até o último momento. O exemplo disso é o Temer. Até quando ele pôde ficar, ele ficou. Então nós temos uma situação dentro da qual talvez a única possibilidade de sobrevivência do bolsonarismo que está nesse cordão umbilical com o Sérgio Moro é endurecer o regime, é a tentativa de amadurecer o golpe. Só que eles não vão partir para uma tentativa de golpe sem tentarem algumas experiências antes. Obviamente, essas pesquisas dão para eles algumas direções. Por exemplo, Sérgio Moro caiu essa quantidade, Bolsonaro caindo também, economia caindo. Agora é uma tentativa de endurecer o regime. Não há como endurecer o regime sem apoio dos militares. Então agora a gente precisa torcer para que dentro das instituições militares
a gente tenha um percentual de sensatez bem maior que o percentual de insensatez, e que eles entendam que qualquer tentativa de endurecimento de regime não é uma luta contra a corrupção, nem luta contra o PT, é uma entrega aos Estados Unidos e Israel. Porque estamos agora, nesse momento, mais do que nunca, nas mãos da consciência dos militares. É o que vai acontecer dentro das instituições militares, e nessas instituições, agora, nesse momento, possibilidade de endurecimento dos regimes, a base conta muito. Então, estamos num momento complexo. A Mariângela Oz perguntando, Léo, você ainda acredita no Supremo? Não é que eu acredito, eu só estou relatando o que foi dito pelo Gilmar. O Gilmar disse, Moro cometeu um crime e a sentença do Lula tem que ser anulada. Lúcia Medeiros, como vocês têm certeza que Glenn não tem autorização da CIA para tudo isso? Eu não tenho essa certeza, eu não tenho certeza sobre isso, e aí recomendo a entrevista com o Pepe Escobar hoje de manhã. O Edson dizendo, boa noite, Léo, a facada foi encobertada pelo Queiroz no Einstein, laranja cobriu os procedimentos do câncer, é uma possibilidade também. Evaldo, será a reação do Heleno esperneio contra militares contrários ao Bolsonaro? Pode ser, porque pode haver uma guerra entre os militares. Por exemplo, o Bolsonaro demitiu o Santos Cruz, né? O Mourão disse que o Santos Cruz é um companheiro para a vida inteira. Além disso, o Bolsonaro demitiu um outro general, que é o presidente dos Correios. Demitiu, sabe por quê, Léo? Porque disse que ele é sindicalista. Sabe o que ele fez? Simplesmente porque ele tirou foto com parlamentares e tinha parlamentares de esquerda também. Então o Bolsonaro está se mostrando cada vez mais autoritário. Já demitiu 2 generais em 2 dias. Né? E, evidentemente, tem setores das Forças Armadas que ficam pensando, pô, esse cara é louco, esse cara é um perigo nacional. O mundo já sabe que ele é um perigo para a humanidade, mas os militares podem estar chegando à mesma conscientização. Léo, vou ler um comentário e vou te perguntar. Do Portal Vermelho, acha que diante de tantas evidências os militares vão tentar algo contra Lula no dia 25? Pergunta é, os militares vão botar a faca no pescoço do Supremo dia 25? Essa é uma pergunta importante. E a pergunta 2, por que o Bolsonaro começou a se sentir confortável e à vontade para demitir generais? Olha, ele fica à vontade para demitir generais, porque agora não existe mais o exército brasileiro. Existem 2 exércitos brasileiros. A parte nacionalista, que está crescendo dentro das Forças Armadas, e existe também a parte entreguista, que é a parte que ele agora quer colocar dentro do seu governo. O que aconteceu é que Bolsonaro se decepcionou. Ele achou que todas as pessoas das Forças Armadas teriam esse viés extremamente entreguista, que é esse viés dele. No momento que... um outro ponto também que é importante, talvez nem o Bolsonaro queria ser tão entreguista. A gente tem que lembrar que quando ele começou a ser nacionalista, veio o caso Queiroz e mudou a direção do posicionamento dele. Então, o que eu imagino nesse momento a respeito dessa mudança de generais? É porque dentro das Forças Armadas existe uma divisão. Então, essa mudança aponta para a gente que existe uma divisão nas Forças Armadas. O que a gente tem que torcer é que essa divisão dê preponderância ao campo progressista, à consciência política e à consciência do que está acontecendo. Qual que é o detalhe? As bases, nesse momento, vão contar bastante, porque vão ter 2 comandos. Esse é o ponto mais importante. Se a gente tem uma divisão nas Forças Armadas, a tentativa de endurecer o regime ela pode vir de 2 comandos, um comando a favor e um comando contra. E aí a gente vai descendo essa linha de comando da base, do topo da pirâmide para a base, e o que a base vai fazer depende muito de como essa base está alinhada. Se essa base continua acreditando que tudo que acontece é uma luta contra a corrupção e que a esquerda é inimiga dessa base, eu tenho criticado muito a esquerda por não se aproximar à base das Forças Armadas, ou se de repente essa base já conseguiu entender que o bolsonarismo não representa interesses nacionais e nenhum interesse nacional é representado por esse bolsonarismo. Então, a gente está nas mãos aí dessa base das Forças Armadas. Agora, o motivo pelo qual ele faz essa loucura lá de troca de generais é exatamente por isso. Alguns generais estão migrando para um lado mais nacionalista, não estou dizendo progressista nem de esquerda, mas nacionalista. Outros generais conservam-se no entreguismo. Então, por exemplo, o irritadinho que bate em cima da mesa, ele já declarou apoio incondicional ao Bolsonaro. Quem critica sai do governo do Bolsonaro. Léo, o Laércio aqui chegou como membro, deixa eu agradecer pela sua chegada como assinante.
Fernanda está dizendo, o Glenn na Rádio Guaíba disse que todos os veículos se interessaram pelo conteúdo dele, menos a Globo. Glenn provocou uma situação constrangedora para a Rede Globo. Nadira Alves dizendo, muita vontade de conhecê-lo, conhecer você, imagino, Léo. Léo, e aí eu te pergunto o seguinte, voltando a essa questão do Bolsonaro demitir militares, né? A Esquerda Viva está dizendo, precisamos pressionar dia 25 em frente ao STF. Você acha que os generais vão se levantar contra o Bolsonaro em algum momento? Você acha que a gente pode ter uma guerra interna? Por quê? É interessante notar um detalhe. O Santos Cruz é um general da reserva, foi demitido. O Bolsonaro põe no lugar dele um general da ativa, que é o chefe do Comando Militar do Sudeste, ou seja, alguém que supostamente tem tropas para agir. É uma sinalização de que o Bolsonaro está mostrando para os generais rebeldes assim, ó, eu tenho gente aqui comigo para brigar com vocês. Será que a gente pode ter quase que um conflito, uma, entre aspas, guerra civil entre alas militares? Antes que se responda, o Paulo Lima está dizendo, Lula sendo liberto deverá cuidar da segurança, pois podem ter interesse em soltá-lo para matá-lo. Concordo plenamente. Já ouvi esse comentário de várias pessoas também. Talvez ele esteja mais seguro lá do que fora, né? Porque fora a gente sabe, a gente vê, a gente percebe pelo ódio desses militares, alimentado pelos militares contra o Lula, o risco que o Lula corre, né, numa sociedade envenenada e tomada pelo ódio e pela ignorância. Mas fala, Léo, sobre essa questão da possibilidade de uma guerra entre alas militares. Essa guerra Antes, acontecendo. antes o Cláudio lembra aqui, ó, que o Heleno foi condenado pelo TCU por autorizar convênios ilegais que custaram 22 milhões ao governo e favoreceram militares conhecidos dele, né? E o Cláudio pergunta, como pode haver endurecimento do regime com divisão no Exército? Não creio que isso seja possível. Um exército dividido não pode tomar o poder. Lembrando que sempre houve divisões no Exército, né? Houve na época do golpe de 64, militares que eram contra, militares que foram a favor. O João Goulart lembrou a gente, o filho do João Vicente Goulart, né? Que a maioria dos presos políticos em 64 foram militares que eram contra o golpe, né? Depois houve divisão no AI-5, houve divisão em relação à abertura, sempre há divisões entre os que são mais extremistas e os que são mais sensatos e mais racionais. E aí eu te pergunto, Léo, então eu queria que você falasse exatamente sobre o risco de um conflito físico mesmo, armado no país. Existe, Léo, essa possibilidade. Existe essa possibilidade, mas essa possibilidade não é uma possibilidade tão presente, porque é o seguinte, hoje a gente tem uma situação dentro da qual alguns generais estão se posicionando contra o entreguismo. Mas os generais que estão se posicionando contra o entreguismo não têm uma sociedade para defender igual eles tinham antigamente. Hoje a sociedade mordeu a isca do antipetismo e eles acham que tudo que o Bolsonaro faz é antipetismo. Eles não conseguem perceber, a sociedade brasileira, que ainda defende o Bolsonaro, não consegue perceber que existe um interesse maior, interesse geopolítico, o interesse de entreguismo. Eles ficam pensando, não, estamos lutando contra a corrupção, estamos lutando contra a corrupção. No passado era possível ter uma divisão no Exército que levasse até para uma guerra civil, porque no passado era o interesse, olha, um interesse contra um outro interesse. Agora não. Agora existe um interesse apenas, que é muito representado, que é esse interesse de luta contra o petismo, e o interesse que deveria ser o preponderante, que é o interesse nacionalista, ele não está conseguindo se expressar, não está conseguindo conquistar pessoas. Então eu tenho essa dúvida se isso aconteceria, que a divisão existe, é lógico que ela existe. Agora, pensa o seguinte, é muito mais fácil para o sistema financeiro comprar os generais divergentes do que deixar isso acontecer. É muito mais fácil para o Bolsonaro, não existe representação do povo. Né? Eu vou contextualizar com a situação da Unifei, que é a universidade que eu fiz a palestra hoje. Existe uma maioria extremamente voltada à ideia de que o que a gente viveu no Brasil foi uma luta contra a corrupção. Essa maioria que pensa isso, ela não consegue enxergar como a engenharia brasileira está perdendo. Então fica difícil até para alguém lutar por essa maioria, porque não vai ter o apoio dessa maioria. Quando a gente pensa na questão das Forças Armadas, é mais ou menos a mesma coisa. Olha, a maioria dos que realmente estão participando da política, dos que estão engajados, acredita nessa guerra contra a corrupção.
Então, se um general entra para tentar defender o nacionalismo, ele vai ter a reputação dele destruída como alguém que está querendo, você está querendo a corrupção, você está querendo o PT, né? Então tá difícil, porque uma divisão no exército não estaria representando uma parte do povo, ou seja, ela não teria uma parte desse povo apoiando. E é o mesmo problema que a gente tem no STF. Às vezes, alguns ministros do STF mudaram a linha de pensamento, nem é por covardia, mas é por medo e por percepção de que eles não estão representando a sociedade. Olha, a sociedade está tão punitivista que eu não vou bater de frente com a Globo para tentar libertar o ex-presidente Lula, não, deixa o cara preso lá, antes eu do que ele. Então tá uma covardia muito grande em todas as instâncias por causa disso, por causa da diminuição do apoio popular e da percepção popular a respeito da verdade. Antes ele do que eu, né, Léo? Você falou antes eu do que ele, só fazendo essa correção aqui. Mas, Léo, então vamos mudar um pouco o rumo da prosa aqui. Antes, só vou agradecer aqui aos superchats que chegaram agora. Deixa eu ler aqui o Vini dizendo: eu vi Fux e Queiroz fazendo compras em Nova York, tirando sarro aqui, porque o Fux foi quem arquivou a questão do Queiroz e o Moro teria dito aquela frase "In Fux we trust", né? Léo, eu queria que você falasse sobre a questão do Moro. O Moro deu uma entrevista hoje dizendo o quê, né? Pode falar, tomara que apareça tudo, não tem nenhum problema, não tenho medo. Aí o Glenn deu uma entrevista e falou: olha, duvido que ele consiga se segurar no cargo depois das revelações que virão. O Ricardo Noblar, jornalista, por sua vez, ele falou o seguinte: olha, o que mais preocupa e o que pode ser o tiro de morte no Moro são as mensagens trocadas com o Gebran, que é do TRF4, e com a Gabriela Hardt, que o substituiu na 13ª Vara lá de Curitiba. Você acha que vai vir e-mails sobre o Gebran e sobre a Gabriela? Com certeza, mensagens, enfim. com certeza. A grande expectativa que eu tenho, Léo, que eu acho que vai ser a ferida de morte na Operação Lava Jato, e o Glenn está guardando essa ferida de morte para o momento em que a audiência realmente estiver bem maior, são duas coisas. A participação do Moro na segunda instância, que é uma coisa completamente contra o princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, isso é uma ferida de morte no processo judicial, e aí nós temos aquilo que eu considero que vai ser a ferida de morte na percepção do brasileiro a respeito da Operação Lava Jato e a respeito do ex-presidente Lula, que são as produções de delações premiadas. São os dois fatos que eu acho que vão ser realmente o ponto de inflexão social. Ponto de inflexão total a respeito do Sérgio Moro vai ser na hora que perceberem que o Sérgio Moro orientou a segunda instância, aí cai de vez aquela coisa de que não, tantos juízes julgaram o ex-presidente Lula, o Moro orientando a Carolina, e também uma coisa que vai ser absurdamente perfeita, os procuradores da Operação Lava Jato e, se possível, o Sérgio Moro trabalhando na produção das delações premiadas. Conversas do tipo, olha, fala com ele que ele só sai se denunciar o Lula. São conversas que serão realmente o prêmio da sociedade brasileira nas próximas liberações aí do Glenn. Isso vai ser muito bom, porque uma coisa que ainda segura um pouco do antilulismo no Brasil são as delações. E no momento que perceberem que o que a gente falava a respeito das delações era verdade, ou seja, as pessoas eram presas e só saíam se falassem sobre o Lula, isso aí vai realmente ser um ponto de inflexão no Brasil. Eu acho que o Glenn tem isso. Se ele não tiver do Sérgio Moro, do Dallagnol e dos procuradores, ele vai ter de algum lugar, porque in Glenn we trust. Claro. Isso é muito importante, isso que você fala, Léo, porque aí realmente é o descrédito total que viria com a operação. A interferência na segunda instância, a interferência na juíza substituta, que inclusive fez uma sentença Ctrl-C, Ctrl-V, e a fabricação das delações, né? O Noblar fala em tiro de morte, mas a gente nunca sabe se o Noblar está só especulando ou se ele tem informação, né? O Noblar é um jornalista que chuta muito. Você acha que ele tem alguma informação ou é só um pitaco? Léo, eu acho que todo mundo que está falando isso está confiando numa lógica que todos nós estamos falando há muito tempo. Eu não acredito que você fala que as delações foram produzidas porque você está especulando. Eu creio que você tem certeza nisso. Quando eu falo que as delações foram produzidas, eu falo isso com a convicção, com mais convicção que eu tenho que eu estou vivo, né? Quem conhece Descartes aí já sabe da história lá do... Como é que pronuncia, Léo? Cogito ergo sum.
Você gosta de pronunciar Antes de isso? você falar cogito ergo sum, não é Descartes, é Descartes. Descartes. Esse S é mudo, Léo, Descartes. Você já me corrigiu várias vezes, mas vai Pois lá. é, mas você gosta de falar Descartes? Daqui a pouco você está falando Descartes. É Descartes. Descartes. Fala o cogito agora. Não, aí eu já não sei, latim não é meu forte. Cogito ergo sum. Então tá, que eu penso, logo existo, né? Que as pessoas entendem de uma forma errada. Mas assim, a única coisa que eu tenho, eu não tenho tanta certeza que eu estou vivo quanto eu tenho certeza de que as delações foram fabricadas. Eu tenho certeza absoluta. E por causa dessa certeza, vem uma grande esperança que a fabricação das delações estão no material do Glenn. Então, isso eu acho que o Noblat tem essa mesma convicção. Porque, gente, não há possibilidade de acreditar que uma pessoa apresentou várias propostas de delação e ela só teve a delação aceita quando ela colocou o Lula. Não há como acreditar numa coisa dessa. Não há como acreditar que todo mundo que fez delação contra o Lula foi para casa. É lógico que isso foi combinado. E é esse combinado que a gente quer, obviamente, no material do Glenn. Eu acredito que esse combinado está lá. Eu acredito que quem está prestando atenção no cenário político brasileiro não se reduziu à Operação Lava Jato. Eu acredito que a produção da facada também está no material do Glenn. Então, são, obviamente, esperanças que a gente tem e que Deus dê ao Glenn uma vida longa para que a gente possa ver todo esse material sendo publicado. Você Mas sabe eu que acho eu pensei exatamente isso, Léo, porque é o seguinte: se o Glenn tem tantas informações, está na hora dele começar a publicar. Porque, evidentemente, já tem político do PSL fazendo ameaças de morte a ele. Teve um ontem que falou que ele não é imortal. Você não acha que ele está correndo muito risco segurando essas denúncias, não? Que já não devia soltar logo uma segunda leva? Depende, Léo. Eu acho. Eu vou me colocar no lugar do Glenn. O Glenn tá tendo uma oportunidade interessantíssima que é dar cordas para os procuradores da Lava Jato e o Moro se enforcarem. Porque, olha, no primeiro momento, quando o Glenn trouxe, eles falaram que eram coisas insignificantes. No segundo momento, eles falaram que é fake. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Eles vão se estrepando nessa situação, vão trupicando nessa situação. E aí, no final da fritada dos ovos, né, de todos esses trupiques, o Glenn traz uma coisa e mostra que todas as justificativas deles foram mentirosas. Isso dá um desgaste muito maior do que o Glenn soltar tudo isso de uma vez e eles terem condição de se defenderem de tudo de uma vez só. Então eu acho muito estratégica essa posição do Glenn. Olha, já que eles estão inventando, deixe que eles entrem em contradição, inventem várias teorias ao longo aí dessa semana. Na hora que exaurirem as teorias contraditórias, eu solto outra coisa. Enquanto a Operação Lava Jato estiver inventando novas formas de se desculpar, ou seja, estiver criando novas contradições, é legal segurar o material, porque depois de todas as contradições, você solta um outro material que mata aquelas contradições. A Rede Globo veio participando, solta um material que mostra a participação da Rede Globo. Depois traz o material que mostra o Fux. Se o Fux tenta se defender, mostra outro material dele. Assim, as pessoas vão entrando nesse processo de autodestruição. Você dá uma desculpa, traz o material que derruba aquela desculpa. Se solta tudo de uma vez, fica muito fácil. A Globo abafa tudo de uma vez, dá aquele boom social e a história acaba, tudo arquivado, Sérgio Moro, ministro do STF. Ou Então, seja, a dele é fantástica. tudo muito estratégico, né? A Elizabeth me pergunta, Tuxo, sinceramente, você acha que alguém que diz conja, colheita de provas, tenha diploma de direito? Pois é. Mas mal ou bem ele passou no concurso, né? Horaci, no concurso para juiz. Horaci, o lado que está a corrupção, ficou claro agora de que lado está a corrupção. A tarefa é fazer parte da sociedade e entender isso. Marli, ninguém notou o Moro cruzando os dedos quando disse que poderiam revelar tudo. Parece que ele cruzou os dedos, segundo diz aqui a Marli. Léo, para a gente aprofundar ainda mais esse tema do Moro, né? Como é que você vê o fato dele estar tendo cada vez mais dependência do Bolsonaro, né? Tendo que, por exemplo, tá aí para. Tá na cara que o Moro não gosta muito de futebol, mas ele tem que ir no estádio do Flamengo com o Bolsonaro, tem que ver jogo do Flamengo, tem que tirar foto com a Michele Bolsonaro. Você acha que ele vai ter que ficar assim, bem subalterno ao Bolsonaro para preservar o emprego? Né? Os dois ligados agora, né, Léo? É um dependendo do outro, na sua opinião? Exatamente. Porque agora é o seguinte: a popularidade dos dois está caindo. Não dá mais para tentar fazer um trabalho separado dos dois. Por quê?
Se o Moro e o Bolsonaro começam a se distanciar, aquela turma que defende o Bolsonaro e defende o Moro começa a se revoltar falando, mas espera aí, o Bolsonaro está abandonando o Moro. É que agora é a hora que a direita precisa gritar, ninguém larga a mão de ninguém, porque o bicho está pegando para o lado de lá. Então agora... Ninguém larga a mão de ninguém. Muito boa, Léo. Então a presença do Sérgio Moro do lado do Bolsonaro agora é uma prova para a base de apoio de que o Moro não está sendo despedido pelo Bolsonaro, para não criar possibilidades de especulação da direita que causa uma debandada do apoio do Bolsonaro. Então, nesse momento, o apoio dele está encolhendo e encolhe mais rápido que a economia brasileira. Acredite, alguma coisa pode encolher mais rápido que a economia brasileira e é o apoio do Moro e do Bolsonaro. E eles estão nessa política aí de cada vez mais oprimidos, né? Aquela história, né? O bicho está sendo oprimido por uma manada maior lá, um coletivo maior de animais, e eles vão só se reduzindo ali num círculo muito pequeno para tentar se proteger. O que está acontecendo agora é isso. O Bolsonaro, o Sérgio Moro, esses deputados que fizeram parte disso, obviamente, os poucos deputados que sobraram apoiando Sérgio Moro e Bolsonaro, eles obviamente estão, né, fazem parte disso, estão com isso, e eles cada vez mais pressionados tentando se defender de forma coletiva. Quando a gente pensa no início do governo Bolsonaro, era um governo muito individualista. O Sérgio Moro querendo passar as pautas dele, o Bolsonaro querendo passar as pautas dele, bem distantes um do outro, né? E o Moro já fazendo sua campanha aí para a STF ou Presidência da República. Nesse momento, não. Nesse momento, a gente já percebe que eles estão acuados, tentando fazer sobreviver a popularidade, mas a popularidade está caindo e qualquer distância entre Moro e Bolsonaro pode ser utilizada pela crítica para falar que o Bolsonaro abandonou o Moro. Então, agora é o momento, como você diz, então, ninguém larga a mão de ninguém. Reginalíssima dizendo, a democracia, a soberania, a garantia do Estado de Direito da nação e seu povo nesse momento precisam ser argumentos primeiros, seja para o povo, seja pelos militares. Parabéns, Atucho Estopa, obrigado, Regina. Isaura, está rolando uma lista de assinaturas para deportar o Glenn, isso pode? Léo, os bolsominions são muito engraçados, sabe? Eles vivem no mundo da fantasia, aí quando o Glenn mostra a fraude em que eles vivem, eles falam assim, não, deporta o Glenn, você não pode fazer mal ao mito. Tira daqui o cara que mostrou a fraude. Tira daqui, né? Quer dizer, é muito tipo louco. Assim, né? Você descobre, você... Não quero julgar isso em cima de você, não. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro chega no hospital e descobre que está com câncer. Aí ele manda prender o médico. É mais ou menos isso, exatamente. É uma turma que gosta de viver no mundo da autoilusão. A Ritinha dizendo, se sair tudo junto, muita coisa vai passar batida. Léo, você acha mesmo que nesse material do Glenn podem aparecer coisas que extrapolem o âmbito da Lava Jato, como, por exemplo, a própria facada? Com certeza, Léo, eu acredito. Por quê? Por que haveria coisas da facada? Porque se você tem acesso a uma tecnologia de espionagem, né? Se você é amigo do hacker, oi, aqui é o hacker. Se você tem acesso a uma tecnologia de espionagem, você vai utilizar essa tecnologia de espionagem para solucionar todo o problema. É a mesma coisa de eu te falar que eu te emprestei uma super vassoura de limpar, você vai limpar o quarto e deixar a cozinha bagunçada. Não, você vai tentar utilizar essa tecnologia para resolver todos os problemas de uma vez. E o alicerce do governo Bolsonaro é, sem dúvidas, o alicerce da eleição do Bolsonaro é essa facada. Eu não acho. Posso só fazer um parêntese aqui? Por que você é tão bom de exemplo, cara? Toda vez que você conversa, você sempre tem um exemplo para ilustrar o que você fala. Onde você aprendeu a falar assim? Você não pensa em montar um curso básico de argumentação? Ô, Léo, eu vou te contar uma história de como é que eu aprendi a argumentar, você vai achar engraçado. Mas eu vou contar. Quando eu era criança pequena, lá na cidade de Ponte Nova... Ô, Léo, eu já comecei a achar engraçado antes de você contar, só pelo jeito que você anunciou. Então já pode falar. A Maria Margarida, antes está dizendo aqui, Léo, antes de você contar a sua história, está dizendo aqui, ninguém larga o rabo de ninguém, tá? Não é esse papo de ninguém larga a mão de ninguém. O Roberto está dizendo, a verdade é que Lula nunca esteve tão livre e Moro nunca esteve tão preso. O Moro está preso no Bolsonaro. É um triste fim. E a Cleonice dizendo, oi, Léos, boa noite. Vocês têm notícias da greve pelo país? Já tem algum balanço? Aqui em BH foi fantástico. BH, 300 mil pessoas. Creio que é a maior que a capital mineira já viu. Lula livre já. Nós vamos falar sobre a greve geral, mas, Léo, conta pra gente como é que você aprendeu a argumentar. Conta aí. Então, quando eu era criança pequena na cidade de Ponte Nova, eu cresci e virei criança grande, fiz 18 anos e tirei carteira para dirigir carro. E, Léo, para eu conseguir convencer meu pai a emprestar um carro para eu levar uma coisa assim para o serviço, a coisa mais boba do mundo, eu tinha que criar
um argumento de começo e meio e fim era uma coisa tão exaustiva que às vezes eu ia precisar do carro emprestado no outro dia, eu passava a madrugada toda pensando como que eu ia convencer meu pai. Depois eu chegava, fazia a exposição da solicitação do pedido do carro emprestado. Às vezes eu conseguia, quando estava errado, eu tentava ir lá no início para ver o que será que eu falei de errado, que dessa vez o pedido foi indeferido. E assim eu fui desenvolvendo a argumentação. Muito bom, Léo, muito boa história. Parabéns ao seu pai por te impor esse desafio da argumentação. Graças ao saudoso, como é que chamava seu pai, Léo? Walter Stoppa. Saudoso Walter Stoppa, temos hoje o grande argumentador da nação, Leonardo Stoppa, né? O rei dos argumentos e das comparações. Vamos ler aqui uns superchats aqui, ó. Vini Almeida, torcida de futebol aceita tudo. Lembra do Bruno, né? Lembrando do Moro lá no estádio do Flamengo. Bom, esse aqui, os outros eu já tinha lido, a gente vai continuar aqui pelo papo. Deixa eu agradecer a chegada aqui de um membro, aliás, de uma assinante, que é a Suzana de Paula, do Simpro, lá do Rio Grande do Sul. E a Raimunda dizendo, minha torcida é que a facada seja desmascarada também, né? Pode ser, né? Porque agora você vê que crime perfeito é esse, né? O cara dá a facada, o Bolsonaro se esconde na campanha presidencial, não vai a nenhum debate, né? Os generais impedem os meios de comunicação de promover debate sem a presença do Bolsonaro. Ele ganha a eleição com base nas fake news e no próprio silêncio. E aí o que acontece? O autor da facada é inocentado como supostamente louco. A Rosa Albertuni, você é demais, Heleno. E o Zé Carlos da Silva está dizendo que o Heleno deveria tomar vacina contra a raiva. Léo, greve geral. Você não está em Belo Horizonte, eu sei, você está em Itajubá, você já falou. 300 mil pessoas em Belo Horizonte, parece que foi a cidade onde mais gente se manifestou. Mas muita gente parou, São Paulo parou, várias empresas liberaram seus funcionários. Algumas, inclusive, falaram: trabalha de casa, não vai ter transporte. Né? Inclusive, foi um teste para as cidades também para testar o tal do trabalho remoto, né? Que é uma realidade que muitas pessoas podem fazer e muita gente também parou por convicção. O balanço fala em 45 milhões de pessoas que teriam deixado de trabalhar no dia de hoje. Como é que você vê essa greve geral, Léo? De 14 de junho. Foi bem sucedida, não? Como é que você avalia? Eu considero que foi bem sucedida, Léo. É o início de uma demonstração de que o povo é mais importante do que o especulador. Sem o trabalhador não adianta. Não tem porquê a existência do especulador. Olha, Léo, sem o trabalhador, a riqueza do especulador ela acaba imediatamente, porque o especulador foi acumulando divisas, papel moeda, e esse papel moeda representa um trabalho futuro. Então, sem o trabalhador, a gente pode dizer que todo especulador, todo banqueiro, todo mundo fica pobre. Então, esse é um ponto importantíssimo. Eu acho que foi um sucesso. De qualquer maneira, foi um sucesso, e eu acho que agora é hora de uma conscientização, principalmente do funcionalismo público, que é o que está, né, o médio funcionalismo público da classe média, que está resistindo a essa greve, está desmobilizando essa greve. Nós temos muitas pessoas do Poder Judiciário, procuradores, trabalhando contra essa greve. Eles precisam entender que eles também perdem. Eu acho que o discurso correto agora é esse. Eles também perdem, porque a gente precisa partir agora para um tudo ou nada, que é uma greve sem data para acabar enquanto o governo não cai. Lógico, a gente não pode marcar isso, que é uma coisa muito pesada. Mas a partir da conscientização do povo sobre o que está acontecendo, como todo mundo está perdendo, pode ser que a gente tenha a possibilidade de fazer isso acontecer. Léo, deixa eu trazer mais comentários aqui. Todo mundo seguindo na linha do consumo zero por Lula livre. Horaci Fortunato, eu também comecei a rir quando você ia contar a sua história do seu pai. Mas imaginei que, quando era menino lá em Barbacena, né, o jeito de contar... Foi esse note mesmo. Pois é. Almeri dizendo: oba, Suzana de Paula, minha amiga de Osório, continuo na campanha aqui. Obrigado, Almeri, trazendo mais membros e assinantes aqui para a TV 247. Adriana, mandando um superchat, agradeço muito a Adriana. Léo, você sabe que a gente está muito perto dos 400 mil inscritos, né? Faltam só 2 mil, pode ser que a gente consiga nesse fim de semana. O Diego está aqui zoando a gente, está dizendo: TV 247, oi, aqui é o hacker. Será que o hacker está aqui, Léo? Cuidado com o que você fala, hein? O hacker está aí ouvindo você. Léo, e aí, 400 mil, você acha que a gente vai dobrar a meta agora? Vamos rumo aos 800 ou vamos dizer assim, de uma maneira mais contida aos 500 mil? Léo, a meta não pode ser fixa. Então,
a gente precisa dobrar a meta. Mas a pergunta sua ela pode ter 2 desdobramentos. Se for o desdobramento festivo, né, a data para a próxima festa, então a meta tem que ser 500 mil. Mas se for o desdobramento a título de empenho, como que a gente vai se empenhar nesse momento? É a meta de 800 mil. Então vamos nos empenhar pela meta de 800 mil, mas não acho que você está livre de fazer a festa dos 500 mil. Não, nem a dos 400, né, Léo? Tem que fazer a dos 400 também, naturalmente. Motorhome São Miguel mandando aqui um superchat. Aqui mais um hacker entrando em campo. O Liane também está dizendo, hacker entrando em campo. O Eugênio está dizendo, tenho certeza que o hacker está aqui. Ô, Léo, como é que tá? Tá tendo invasão de hacker aqui. E os robôs bolsominions estão desaparecendo. É uma coisa interessante. Cada vez menos robôs e cada vez mais hackers. Quando eu era criança também, Léo, a gente escutava muito dos adultos a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Desde criança eu falava que eu queria ser engenheiro eletrônico. Eu achava que existia o engenheiro eletrônico. Hoje eu pergunto o que você quer ser quando crescer. Provavelmente deve ter aí quase unanimidade de eu quero ser um hacker. Eu quero ser o hacker, né? Ô, Léo, você falou que essas mensagens do Intercept podem revelar muita coisa. Mas tem uma questão muito importante, né? E não resolvida no Brasil, que é a história do avião do Teori Zavascki. E aí o Rafa pergunta, quem matou o Teori? Vaza Jato. Né? Léo, essa história do Teori, eu vou até achar aqui, enquanto você fala, que, bom, caiu o avião, aquela coisa toda, tinha lá uma moça no avião, a mãe da moça também, se eu não me engano, e tem um texto que foi escrito pelo André Barcinski, jornalista que estava na região, tentou se aproximar do avião, tinha uma pessoa viva e havia um comando para que ninguém se aproximasse do avião, mesmo havendo a possibilidade de salvar uma pessoa. Você acha que pode aparecer mensagens sobre o assassinato do Teori Zavascki? Eu acredito nessa possibilidade também, Léo. É outra coisa que eu não tenho dúvidas. Na época eu gravei 2 vídeos, eu até compartilhei um deles na guia comunidade do canal Leonardo Stoppa. E eu gravei um vídeo mais longo que eu vou compartilhar nesse momento na guia comunidade do canal Leonardo Stoppa, que é uma expansão de como derrubar um avião. As pessoas achavam que era impossível, que era uma coisa que não fazia sentido. E eu sempre falava, olha, é possível, nós estamos falando de uma pessoa que um dia depois abriria aí uma delação que poderia comprometer pessoas importantíssimas para o poder financeiro. Eu acho que podem existir, sim, né, mensagens a respeito desse assunto. Podem existir mensagens que derrubem toda a farsa desde 2013. Eu volto a dizer, ao ter acesso a uma tecnologia, você tenta usar essa tecnologia para resolver todo o seu problema. E eu acho que o Glenn não usaria essa tecnologia de ser amigo do hacker para resolver só o problema do Sérgio Moro e do Dallagnol, não. Ele obviamente trabalharia toda a conspiração que aconteceu no Brasil. Nós estamos falando de um cara premiado, renomado, exatamente assim, especialista em derrubar teorias da conspiração, né? Então, vamos esperar que ele tenha todo o processo de golpe do Brasil desde 2013, não, até mesmo as influências, né, das espionagens. Ali ele consegue fazer todo um documentário desde o descobrimento do pré-sal até o momento atual de como foi a interferência na política brasileira. E, obviamente, a queda do avião do Teori faz parte de tudo isso. Léo, fala mais um cadiquinho aqui que eu estou pegando o link, eu vou colar o link aqui para o pessoal ler essa matéria do André Barcinski, na época do acidente do Teori, que foi uma matéria realmente muito impactante. Eu só estou pegando o link aqui um segundinho e vou colar nos comentários, porque realmente ele é muito esclarecedor. O artigo se chama Tragédia no Mar de Paraty, os bastidores do acidente de Teori. Já copiei, já colei. Então, quem puder, vou colar agora nos comentários da live. Quem puder, lê logo depois e tire suas próprias conclusões. Um grande jornalista faz um relato importantíssimo. Vou trazer aqui para você algumas coisas, Léo. Aqui, ó. Os bastidores do acidente de Teori. Ele entrevista um pescador, né? E dizia o seguinte: quando o socorro chegou, tinha uma mulher viva, bem viva, depois do acidente. Aí ele achou a história pouco provável, depois contou tal, e depois confirmou com o oficial. Tem até uma testemunha, né? Ele tentou socorrer a vítima e depois recebeu a ordem para não tentar salvar essa pessoa, que foi uma jovem que faleceu ali no local. Então, quem quiser acreditar, acredite, quem quiser duvidar, duvide, mas é uma pessoa que estava lá em Paraty quando aconteceu o acidente e algo estranho aconteceu. Lembrando
que o Fux disse ao Moro e ao Dallagnol que o Theory estava fazendo pirraça com eles, mas que eles podiam contar com o Fux para o que desse e viesse, né? Então é uma história bem complicada. Léo, tá quase na hora aqui, estamos fechando o programa, daqui a pouco tem o Boa Noite 247. Quero te pedir para fazer... Aqui, ó, a Fernanda está dizendo, li isso na época e fiquei chocada. Então tá aqui, quem não leu, leia este artigo, que ele é muito importante sobre a morte do Theory. Aqui, ó, Ramana Menezes dizendo, essa TV é um sucesso, saudações aqui da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. Muito obrigado, Ramana, é muito bom saber que a gente chega ao Brasil inteiro. E muito obrigado ao superchat também da Júlia Giovanni Souza. Vamos lá. Aqui, ó, o Nivaldo Pereira está até levantando uma hipótese legal, Léo. O Ciro está tão destemperado, xingando todo mundo, quem sabe ele não vai aparecer também? Será que o Ciro também está com medo do Glenn, Léo? Faz aí o seu comentário final antes da gente encerrar e passar para o Boa Noite daqui a pouquinho. Bom, deixa eu agradecer. Não, eu não acredito que o Ciro esteja com medo do Glenn. Eu acredito que as pirraças do Ciro são mais conectadas a um pouco de raiva da sociedade brasileira, que deu 3 vezes mais votos para o Bolsonaro do que para ele. Um pouco revoltado também com o PT não ter dado apoio para ele como candidato a presidente. Então, é uma coisa mais pessoal. Eu não acredito que o Ciro seja aí um traidor da pátria, não. Eu acredito que ele seja um menino birrento. Ele mostrou-se muito semelhante ao Aécio, não aceitar a derrota. Mas que ele fosse um conspirador, olha, pode ser que esteja errado, mas eu não acredito nessa possibilidade, não. Deixa eu agradecer vocês pelas participações, então, pedir para compartilharem para a gente. Antes de você dar esse adeus, chegou um comentário aqui muito importante da Mariângela Janela, dizendo sobre o encontro do Moro com o Toffoli, né? O Moro foi procurar o Toffoli para se dizer vítima de um ataque criminoso, né? Então vamos ver como é que o Toffoli vai agir, porque o Toffoli, em tese, vai ter que conduzir lá o Supremo nesse momento crucial, que é a liberdade do ex-presidente Lula e a declaração do Moro como juiz suspeito, né? O Renato está aqui dizendo, Glenn é amigo do Snowden, Snowden está morando na Rússia, Rússia é a sede do Telegram. Na verdade, o Pepe Escobar fala que o Telegram foi fundado por 2 russos, mas a sede do Telegram é na Alemanha, né? Diz o Pepe Escobar. Júlia se tornou membro do canal também, muito obrigado, Júlia. E o Cláudio está dizendo, finalmente a Goebbels se viu obrigada a mostrar ao vivo no RJTV imagens da manifestação no Rio, que foi muito grande também. Léo, Moro, olha como é que são as coisas, né? Até outro dia a Lava Jato estava batendo no Toffoli, dizendo que o Toffoli era isso, era o vendido. Agora está o Moro pedindo socorro ao Dias Toffoli, né? Como o mundo dá voltas, hein, Léo? Pois é, e logicamente ele pede socorro com ameaças, né, Léo? Porque não existem amigos nessa instância de poder durante uma crise. O que existem são ameaças. Provavelmente o Moro faz aí algum tipo de ameaça, algum tipo de crueldade com o Toffoli e tenta botar medo. A gente lembra do Moro, o que ele fez com o Maia, quando o Maia falou que não ia colocar a votação dele em pauta. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu volto às 10h30 da noite com o Léo Stoppa ao vivo no canal Leonardo Stoppa. Quem puder, se inscreva aí no meu canal. E eu vou te mandar uma cópia, então, Léo, da palestra aqui na Unifei. Eu estou bem cansado, hoje eu estou até vacilando. Transmitiremos, Léo. Antes de fechar, só vou agradecer ao Kleber, que se tornou membro. Muito obrigado, Kleber. E a Fernanda dizendo, o Ciro subestima o eleitor. Ele estava na urna. Por que o povo não escolheu para o segundo turno? O voto é livre. Pois é, o povo escolheu o Haddad e o Ciro tem que aceitar que o Haddad foi escolhido. A Virgínia está dizendo, pois é, Atucha, agora o Moro pulando para a mão do Toffoli. Ninguém larga a mão de ninguém, como disse o Leonardo Stoppa. Muito obrigado a todos, bom fim de semana, né? Vamos nos tornar membros e assinantes da TV 247. Membro aqui dentro e assinante em Brasil247.com/apoio. Boa noite, Léo, boa noite a todos. Daqui a pouco tem o Boa Noite 247. Um grande abraço. Valeu, gente. Valeu.